belíssima mar fresco vindo da graça do nosso Deus para nossas vidas, para nos alimentar. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e glorificamos o teu santo nome. Entra, Senhor Deus Santo, com a tua providência, Senhor, sobre nós, abençoando-nos, Senhor, no nome de Jesus. Obrigada por esse louvor, Pai, na certeza de que o Senhor nos ama incondicionalmente, Senhor. E assim, Senhor Deus Santo, é demonstrado todos os dias, todas as manhãs, Senhor, em nossas vidas, meu Pai. Esse amor é derramado sobre nós todos os dias, meu Deus, e somos gratos a Ti, Senhor, por isso. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor Deus Santo, por cada vida aqui presente. Obrigada, Senhor, pela vida do teu filho, Senhor, qual estará ministrando a tua palavra, meu Pai, presbítero Edson. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, usá-lo, Senhor Deus Santo, como canal de bênção sobre nós, meu Pai. Aquilo que o Senhor já ministrou sobre a sua vida, Senhor, ele possa transbordar em nossas. E recebermos, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, essa segunda-feira nós consagramos ao Senhor, meu Deus, a qual inicia, Senhor, o devocional. Faz-se presente, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus Santo, ao sair, Senhor, da boca do teu filho, ó Deus, possa ir de encontro, ó Pai, a cada um, Senhor, segundo a sua particularidade, Senhor, segundo o seu entendimento, meu Pai, e receberem, meu Deus, com todo carinho, com todo amor, Pai, e ouvir a tua palavra e guardar nos nossos corações, meu Deus, no nome de Jesus, que vidas possam ser restauradas, curadas, Pai, fortalecidas, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro, agradecendo ao Senhor por tudo, meu Deus, porque o Senhor, Deus, tem nos sustentado, disposto de pé, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, seja com teu filho, a sua casa, a sua família, meu Pai, a sua saúde, em nome de Jesus. Assim eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Presbítero Edson, Amém. A oportunidade está com o irmão em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra em Gálatas, capítulo 1, versículos 14 ao 16. A palavra diz assim: E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Amém? Esse texto aqui nos leva a refletir sobre a conversão de Paulo, né? E o chamado dele também. Paulo era um homem que perseguia a igreja de Cristo. E num dado momento, o Pai decidiu revelar Cristo nele. E ele, que era inimigo de Jesus, conheceu o Mestre pessoalmente, né? E ali mudou a vida dele. A epístola aos Gálatas sustenta uma doutrina fundamental do cristianismo. A justificação é um dom da graça de Deus que não é merecido e nem conquistado por nós, mas recebido somente pela fé em Jesus Cristo. Paulo era um homem de fé, mas era uma fé nas antigas tradições dos pais dele, né? Na lei mosaica, ele não tinha fé em Jesus Cristo. Paulo não era convertido. E ele recebeu essa fé e recebeu a justificação pela bondade, pelo amor e pela graça de Deus. A própria fé que nós temos também é um dom gratuito de Deus, dado a nós por amor. O apóstolo Paulo afirma que as nossas obras
por melhores que pareçam ser, não podem nos justificar e nem salvar um pecador. Um homem perdido só pode receber a justiça de Cristo por meio da fé, jamais por algum ato que ele faça ou por alguma obra sua. Jesus nasceu sem pecado, viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai e pagou com sua vida pelos nossos pecados. Portanto, somente com base na justiça de Cristo é que nós podemos ser declarados justos diante de Deus. E por meio dessa mesma fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e podemos ter a esperança da vida eterna. Paulo era um judeu dedicado e lutava por aquilo que ele acreditava ser correto. Paulo conhecia as Escrituras, era extremamente zeloso e mais dedicado do que a maioria dos homens da sua idade. Mas ele perseguia a igreja de Deus e procurava com violência destruí-la. Paulo conhecia a lei, mas não conhecia Jesus Cristo. Ele tinha zelo, mas ele não tinha o Espírito Santo. Paulo, nos tempos de judaísmo, nunca foi um homem falso e nem hipócrita. Ele lutava porque acreditava realmente que o que ele fazia era correto. Ser zeloso e lutar com unhas e dentes por algo que acreditamos ser correto não é suficiente para a nossa salvação. A experiência de Paulo é uma prova concreta que dedicação e trabalho, zelo, sem Cristo, não salva nem mesmo o melhor dos homens. Só Jesus Cristo pode salvar um homem perdido. Quando aprove a Deus, por sua graça, me chamar. Quando aprove a Deus, quando Deus se agradou, no momento que Ele quis, Ele chamou Paulo, revelou Cristo nele, para que ele pregasse o Evangelho. E aquele que era um perseguidor da igreja, passou a lutar em favor da igreja. Passou a lutar pelo crescimento do reino de Deus e passou a fazer a vontade do Pai. Ele conhecia as Escrituras, conhecia a lei, mas não conhecia Jesus Cristo. Quando ele passou a conhecer Jesus Cristo, tudo mudou. Paulo se converteu. E o próprio Paulo, ele falou em Romanos, citando passagens do Antigo Testamento, dizendo que não há um homem justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum só. E Paulo diz que Deus o separou desde o ventre da sua mãe e o chamou pela graça. Em Efésios, Paulo também fala que pela graça nós somos salvos. Não é por mérito meu ou de você que está ouvindo que nós somos salvos. Todos os méritos e todas as glórias da nossa salvação foram conquistadas lá na cruz do Calvário, há 2000 anos, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo perseguia os cristãos com violência e parecia que ele era o homem mais improvável do mundo
para ser chamado por Deus para fazer a obra. Paulo nem acreditava em Jesus Cristo, queria matá-lo, odiava a igreja, mas mesmo assim, ele foi agraciado por Deus. O Pai revelou Cristo e encheu Paulo do Espírito Santo. Veja, não havia mérito em Paulo, ele era inimigo de Deus, mas Deus, por sua infinita bondade, por amor e misericórdia, chamou Paulo. Nós percebemos claramente que quando aprove a Deus, quando Deus quis, ele revelou o Filho ao apóstolo. Todo esse processo da salvação do maior missionário que já pisou na face dessa terra, da transformação da vida dele, de perseguidor a um pregador da palavra, a um grande mestre e escritor, foi obra exclusiva de Deus, por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Paulo diz, me separou. Veja bem, Deus me separou. Deus separou Paulo para o ministério porque já havia o escolhido desde o ventre da sua mãe. Que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou por sua graça. Pela graça, Deus chamou o perseguidor. Revelou nele Jesus Cristo, o Deus Filho, e o fez um apóstolo. Quando o Pai revela Cristo em nós, Cristo nos revela o Evangelho e nos dá entendimento e nos ilumina para pregar a palavra de modo simples e verdadeira. Paulo foi divinamente chamado e capacitado pelo Espírito Santo para ensinar, para pregar e para escrever a palavra de Deus. Deus é soberano e poderoso para realizar todos os seus propósitos, não somente na vida do Paulo, mas na minha vida, na tua vida, na nossa vida. E o próprio Paulo nos ensina que Deus já decretou isso desde antes da fundação do mundo. Desde antes de criar o mundo, Deus já decretou aquilo que faria em relação a cada um de nós. E no tempo apropriado, Deus nos chama, nos faz conhecer a sua vontade, nos revela Jesus Cristo, nos revela o Evangelho e nos prepara para viver para a glória dele, para fazer a vontade dele e para batalhar pelo reino dele. Deus tem um propósito determinado em relação a cada um de nós. Parece que tudo já foi predeterminado por Deus, por um secreto conselho antes da criação do mundo. Deus, quando ele se revelou ao profeta Jeremias, ele disse, antes que te formasse no ventre, te conheci. Veja, antes que te formasse no ventre. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e para as nações te dei por profeta. Isso está registrado em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias não escolheu Deus, não escolheu ser profeta. Desde antes dele ser concebido, desde antes dele nascer,
Lá no ventre da mãe, Deus já tinha determinado tudo isso, já tinha escolhido ele para ser quem ele foi. Os escritores da Bíblia, eles nos revelam 3 passos na salvação e no chamado dos homens. Primeiro, essa eterna predestinação de Deus. Embora as pessoas tenham dificuldades para entender ou para aceitar essa doutrina, ela está presente em toda a Bíblia. Abraão não conhecia Deus, era um homem que fabricava ídolos, idólatra, vivia no meio de um povo pagão. E Deus, no momento que quis, se revelou a Abraão, derramou o Espírito nele, e ele se tornou o pai da fé. Segundo, o destino dos homens traçado por Deus antes do nascimento. E mais, até mesmo antes da concepção. Davi falou no Salmo 139, versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Antes que Davi fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já viu Davi, já abençoou Davi, já predestinou Davi para toda a obra que ele realizaria, consagrou Davi e foi preparando ele durante a vida dele. Todas as coisas foram escritas no teu livro. E terceiro, a vocação. A vocação é o chamado de Deus. Quando Deus quer, no momento que Ele quer, como diz Paulo aqui, quando aprouve a Deus. Quando aprouve a Deus, quando Deus se agrada daquele momento, Ele chama a pessoa para uma mudança de vida e para exercer o seu ministério, que é o efeito da realização e da vontade do poder de Deus para cumprir os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Algumas pessoas acreditam que podem resistir à graça de Deus, que podem negar o chamado de Deus. Será que esses homens são mais poderosos do que Deus? Ou mais sábios do que Deus? Jonas tentou resistir. Jonas tentou fugir do chamado. Quando Deus se revelou a ele e mandou ele pregar em Nínive, ele fugiu para Tarsis, foi para o lado oposto. Ele não queria ir, ele não queria obedecer. Mas Deus tratou com ele e fez ele cumprir todos os propósitos que Deus tinha na vida dele, quanto para a salvação dos ninivitas. Deus também revelou Cristo em nós, a mim, a ti, e Ele nos chamou para sermos dele, nos adotou e nos fez filhos, para vivermos para Ele, para sermos dele, para sermos instrumentos para o crescimento da igreja, cada um na sua função, segurando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus,
em obediência, sempre sendo usado por Deus segundo os dons que Deus nos deu. Um prega, outro evangeliza, outro ensina. Cada um de nós recebeu dons, outros do sustento financeiro da igreja, no serviço e tantos outros dons que Deus nos deu. Nós não somos dignos e não há méritos em nós. Mas mesmo assim, por amor, Deus nos salvou e nos chamou para sermos servos. A conversão de uma pessoa perdida, principalmente se for um daqueles piores, daqueles que perseguem, que odeiam a igreja, traz grande glória ao Senhor. E por isso ele resgata e transforma essas pessoas. Não para que elas sejam exaltadas, mas para que Deus seja glorificado e que Jesus Cristo, o nosso Salvador, seja exaltado. E nós que fomos chamados pela graça, precisamos viver de modo digno, que agrade e que glorifique a Deus. Paulo era inimigo do Evangelho e era inimigo da igreja. Mas Deus o chamou, o regenerou, e depois disso, ele dedicou até a morte em favor do reino de Deus, pela conversão das pessoas e pelo crescimento da igreja. Vamos refletir um pouco? Se você foi salvo e se tornou filho de Deus, eu te pergunto, primeiro, você tem se dedicado a viver para a glória de Deus e para o crescimento da igreja? E segundo, terminando a mensagem, existem pessoas que são inimigas do Evangelho, que são inimigos de Cristo, inimigos da igreja. Você tem orado para que essas pessoas se convertam e se tornem filhos de Deus? É isso. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos guie nos seus caminhos, para que façamos sempre a vontade dele e vivamos para a glória do Pai. Amém? Deus abençoe todos. Amém. Glória a Deus.